18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você que está ligado na 100,7, na melhor programação de Manaus, no melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas, em mais uma edição do 18 horas pra você nessa quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Estamos juntos, hein, até às 7 da noite. Ari Guedes ali na técnica, o DJ Ari Guedes, Carimilhão, Carlos Júnior na apresentação, Wellington Trovão lá no aplicativo Mando, hein, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil e para o mundo, né? Afinal, é pela internet, onde tiver um sinal de internet, você pode baixar o aplicativo Mano e curtir aí uma programação bacana via internet, inclusive o programa 18 horas, não é isso, Carimilhão? Exatamente, Carlão, pode assistir a gente aqui nos estúdios da Rádio Mix e nós estamos também no canal do YouTube, 18 horas, vai lá que nós estamos lá, todos os programas estão arquivados, está tudo lá para você acompanhar. Bacana. Tudo direitinho com a gente. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim até às 7 da noite no programa 18 horas. Um alô e um salve para a equipe de jornalistas que produz o 18 horas, todo mundo direto aí, todos os dias, né? Produzindo esse programa bacana, levando a notícia e a informação para você aí de segunda a sexta até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil e juntos com a equipe, né, de produção aí, a equipe da Mix FM. Valeu então, vamos juntos até às 7 com mais uma edição do 18. Karime, ontem nós inclusive conversamos aqui com o conselheiro Érico Desterro sobre o concurso de vídeos, né? Lá da ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, né? E será se vai prorrogar ou não, porque tava um prazo meio curto, né? Sexta-feira ficou aquela questão no ar. Pois bem, as inscrições foram realmente prorrogadas até a próxima, para você que ficou interessado, até a próxima terça-feira, dia 25 de novembro. Pois é, então você tem aí mais tempo para se inscrever no concurso de vídeos Cidadania em Foco, que vai dar R$1.000 de prêmio para os 5 melhores vídeos. E de acordo com o conselheiro Érico Desterro, a prorrogação aconteceu por causa do feriado de amanhã, sexta-feira, dia 20, em alusão ao Dia da Consciência Negra. O concurso de vídeos tem como objetivo estimular a participação cidadã no controle das ações governamentais. Serão premiados aí os 5 melhores vídeos com R$1.000 cada um. Conhecidos aí no intervalo entre os painéis do 4º Simpósio Nacional de Ouvidoria, que vai acontecer no dia 27 de novembro. Exato. Bom, e vamos lembrar então, para você participar, tá? É necessário ter no mínimo 15 anos, gravar um vídeo de até 1 minuto sobre o tema Exercer a Cidadania é Preciso e enviar através do formulário de inscrição disponível no site da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado e boa sorte. Boa sorte, participe, que é bacana, né? Interessante. Muito legal, muito interessante. Então, não há limite de idade. Então, o pessoal da terceira idade, o pessoal que tem uma ideia... A partir de 15 anos, né? Tem que ter uma autorização dos pais, mas tá lá, festa, tá valendo. Fique à vontade. Tá bom, então. Valeu, Karime, valeu, ouvintes em 100,7. Vamos juntos com mais uma edição do programa 18 horas. A informação para você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Congelamento de salários dos servidores públicos imposto por Wilson Lima em 2019 completa 1 ano e meio em janeiro. Enquanto amargam aí quase 18 meses sem nenhum reajuste, em meio à inflação crescente e à pandemia, os trabalhadores do Estado acumulam prejuízos. Enquanto isso, a arrecadação no Amazonas não parou de crescer, mesmo com a pandemia. Mas o governo manteve o chamado pacote de maldades e até chegou a aumentar em 225% o salário do seu alto escalão, logo após ter congelado o salário dos servidores. Você lembra desta? Pois é, a repórter Odineia Araújo, ela conta essa história pra gente agora. O fatídico 12 de julho de 2019 ainda está fresco na memória dos servidores públicos do Amazonas. Na esperança de pressionar os deputados a votarem contra o congelamento do salário dos trabalhadores, eles lotaram as galerias da Assembleia Legislativa. O professor Rafael Costa era um deles. Nós estamos aqui querendo que o dinheiro seja investido para o povo. E aí, na hora de ter um arroxo, eles tiram do servidor e não deles. Olha o salário desses caras. Olha os privilégios que eles têm. Corta o dinheiro do servidor. Nós estamos na Assembleia. Aqui na frente teve uma festa
os deputados não tiveram piedade e aprovaram o chamado pacote de maldades do governo Wilson Lima contra os servidores públicos. Apenas 7 deputados votaram contra o congelamento salarial por 1 ano e meio, entre eles o Wilker Barreto, Dermilson Chagas, Josué Neto, Cabo Maciel, Augusto Ferraz e delegado Péricles, além de Serafim Corrêa. Essa história chegou ao máximo quando, em outubro do ano passado, o governador Wilson Lima aumentou em 225% o salário do alto escalão do governo, mesmo tendo alegado que o salário dos servidores públicos precisava ser congelado porque as contas do Estado estavam negativadas e sacrifícios teriam de ser feitos. O Wilson Lima só voltou atrás após o 18 horas divulgar o superaumento e a sociedade pressionar a desfaçatez do governo. Quanto aos sacrifícios, ainda estão sendo feitos pelos servidores. Os policiais militares acumularam perdas salariais de mais de 35%, além de 11 mil promoções atrasadas, segundo o presidente da Associação dos Praças do Amazonas, Gerson Feitosa. Um descaso total do governo em resolver pelo menos o quadro de distribuição de efetivo da polícia para resolver o problema de falta de vagas para as promoções. Isso não custaria nem um centavo para o governo, mas demonstra que esse governo só tem compromisso com a corrupção, com o desvio de dinheiro da saúde e não tem compromisso nenhum com a população, com o servidor público que serve essa população. Esse governo ele tem habilidade e capacidade e mostra toda a destreza do mundo para praticar os maus feitos com dinheiro público, para desviar dinheiro em período de pandemia e para deixar o povo amazonense morrer a míngua na porta dos hospitais, enquanto eles se enloucubravam com o dinheiro público. Já os trabalhadores da educação acumulam quase 10% de inflação desde abril de 2019, ausência de promoções, perdas e frustrações. Segundo o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, Lambert Melo, os professores foram vítimas de ameaça, perseguição e até morte por causa da determinação do governo em colocá-los na linha de frente da Covid-19. Se ele não se incomoda nem com a vida dos trabalhadores da educação, dos professores, não vai se incomodar também com a falta de reajuste salarial dos professores e para que nós possamos ter melhores condições de sobrevivência, para termos uma elevação salarial, para termos condições de adquirir não só os insumos necessários para a nossa sobrevivência, mas também para melhorar a nossa qualidade de vida e até mesmo o nosso fazer pedagógico. O congelamento do salário dos trabalhadores vai até janeiro de 2021. Volto com vocês. A Instituição Fiscal Independente divulgou hoje um estudo em que revela excedente de 12 bilhões de reais entre o que o governo federal transferiu e a perda de receita tributária nos estados. Bom, e de acordo com a pesquisa, com o socorro da União dos estados, entre eles o Amazonas, já conseguiram mais do que compensar as perdas de arrecadação por causa da pandemia. O Wilson Lima aparece entre os governadores com caixa cheio. São 5,8% a mais em arrecadação, segundo pesquisa divulgada pelo site G1. É muito dinheiro em caixa e o estado no meio aí do caos, né? E não é à toa que o governo Wilson Lima tem a maior rejeição da história do Amazonas. E claro, com vários pedidos de impeachment. Um deles, como falamos na edição de ontem, aqui no 18 horas, nesta quarta-feira, entidades apresentaram novas denúncias em pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. Carlão, esse pedido dos representantes do Conselho Regional de Administração e do Conselho Regional de Economia. Eles anexaram ao pedido de impeachment denúncias recentes relacionadas à improbidade administrativa na área da saúde. Aí no documento foram incluídas reportagens, processos judiciais, relatórios dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, entre outros documentos da Operação Sangria da Polícia Federal. E o primeiro pedido de impeachment dessas entidades foi feito em abril e arquivado pelos parlamentares em agosto. A repórter Cíntia Blink explica esse assunto pra gente agora. Acontece que o pedido de impeachment, apresentado em conjunto pelos Conselhos Regionais de Administração e de Economia,
foi atualizado com novas informações. Isso porque os autores entenderam que era importante a denúncia conter os novos fatos apurados pela Polícia Federal na Operação Sangria. Como ressaltou um dos autores da denúncia, o presidente do Conselho Regional de Administração, Inácio Guedes. E esse novo pedido, não é um novo pedido, mas a reiteração daquele pedido, nós agregamos os fatos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Operação Sangria 1 e 2. De acordo com a Assembleia, o rito manda, nesses casos, que seja feita a leitura da reiteração de denúncia. Em seguida, a denúncia que foi protocolada na Assembleia em maio segue para a Procuradoria da Casa. Mas esse ato da leitura em plenário não simboliza uma reabertura ou tramitação do processo de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. 9 denúncias de impeachment contra o governador Wilson Lima foram protocoladas na Assembleia somente este ano. 2 delas foram apreciadas em plenário pelos deputados, mas foram rejeitadas. Qualquer um dos 7 pedidos de impeachment pode começar a tramitar na Assembleia Legislativa. Para isso, é preciso que o presidente da Casa, o deputado Josué Neto, dê o aceite. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, nesse pedido, os representantes do Conselho Regional de Administração e do Conselho Regional de Economia, eles reforçam questões graves apontadas pela Operação Sangria 1 e 2, que reforçam o mau uso do dinheiro público e comprovam a questão da corrupção no Estado. Será que esses fatos não são suficientes para a Casa, pelo menos, no mínimo, aí abrir uma investigação? Vejam que são representantes de instituições respeitáveis no Amazonas. Pois é, Carlão, mas é muito difícil, tá? Quando o governo tem a maioria da Assembleia, esse tipo de ação é quase impossível de acontecer. Mesmo o governo de Wilson Lima sendo recordista em rejeição e com péssima avaliação do cidadão amazonense. Ao todo, o governador Wilson Lima já recebeu 9 pedidos de impeachment. Apenas um chegou a ser votado, em agosto e foi engavetado pela Casa. Bom, e esse pedido, nós lembramos, vocês lembram bem, foi apresentado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, apontando irregularidades na gestão da saúde pública do estado durante a pandemia de coronavírus. Pois é, e pandemia, Carlão, que ainda não terminou e o governo do estado não conseguiu fazer o dever de casa, não organizou suas unidades hospitalares para receber um novo aumento de casos de Covid-19. Bom, e um novo aumento de número de internações na rede de saúde pública e a sobrecarga dos trabalhadores do setor. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes para a gente. O aumento de internações de pacientes com Covid-19 em Manaus foi de 117% em outubro, na comparação com setembro, quando 359 internações foram realizadas nos hospitais da cidade. Em outubro, esse número disparou para 781 internados por causa do coronavírus. No final de outubro, o Hospital Delfim Aziz, referência no tratamento de pacientes com Covid-19 no Amazonas, tinha quase 100% dos leitos de UTI ocupados. O número registrado no último domingo do mês se aproximava do pico de internações que o hospital registrou durante a pior fase da pandemia no Amazonas, entre os meses de abril e maio. Agora, em novembro, a situação não é diferente, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. O aumento nas internações sobrecarrega os trabalhadores. Constatamos, principalmente no 28 de agosto, uma superlotação, Isso foi motivo, inclusive, de matérias a nível nacional e a preocupação e as queixas dos colegas sobre exatamente essa situação, elas continuam, Com certeza os médicos, todos os profissionais de saúde, não só em função da falta de profissionais, mas da própria demanda aumentada, trabalham sobrecarregados, com muito estresse e com muitas dificuldades.
Por causa do crescimento do Covid-19, a Praia da Ponta Negra continuará interditada até 31 de dezembro, de acordo com a Prefeitura de Manaus. Além do coronavírus, a saúde no Amazonas enfrenta a falta de insumos hospitalares, principalmente para exames complementares de urologia e cirurgia vascular, de acordo com Mário Viana. O cenário da saúde do Amazonas, infelizmente, continua muito ruim, bastante ainda caótico, necessitando realmente, como eu já disse, de um choque de gestão, de soluções rápidas, né? Principalmente em algumas áreas. Eu diria que uma área crítica que está me impressionando a falta de solução é a urologia. São os pacientes que têm cálculos renais e que precisam fazer procedimentos minimamente invasivos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O relatório da CPI da Saúde foi entregue ao Tribunal de Contas da União pelo deputado estadual delegado Péricles na tarde desta quinta-feira. O parlamentar foi recebido pelo secretário adjunto Afonso Paulo Henrique Castro de Arruda. Pois é, o deputado Péricles, que foi presidente da CPI da Saúde, disse que o Tribunal de Contas da União é mais um órgão de controle que tem acesso ao material obtido pela comissão durante os 120 dias de trabalho e se dispõe a considerar todo o conteúdo para aprofundar as investigações. Ainda segundo o deputado, a CPI levantou o detalhamento da fraude nos bastidores, que não podem acabar junto com a CPI. Péricles disse também que na próxima semana tem agenda com o Ministério Público do Estado do Amazonas. E de acordo com o secretário adjunto do tribunal, Paulo Henrique, as informações investigadas pela CPI vão ser devidamente analisadas, tanto para dar continuidade às investigações relacionadas a contratos da gestão, quanto para amparar, inclusive, novos projetos programados pelo poder, além de reprimir a fraude. 18 horas. Olha, o prefeito de Coari, Adail Filho, renunciou ao cargo na manhã da quarta-feira. O anúncio foi feito por meio de uma carta entregue à Câmara de Vereadores. No documento, agora o ex-prefeito afirma que renunciou por motivos de saúde. Adail explica que teve problemas de saúde agravados depois de contrair a Covid-19 e que precisa se afastar para um tratamento médico mais intensivo. Com a saída de Adail, quem assume o cargo até o dia 31 de dezembro deste ano é a presidente da Câmara de Coari, Jeane Pinheiro. Mas, apesar do afastamento, Adail voltará ao cargo no dia 1º de janeiro de 2021, já que foi reeleito, para cumprir aí novo mandato. Já que, nas últimas eleições municipais, ele novamente conseguiu se reeleger. 18 horas. O município considerado o mais indígena do Brasil pelo IBGE elegeu quase 80% dos vereadores que se declararam indígenas. Para as lideranças indígenas, esse resultado foi positivo e quem conta essa história pra gente é a repórter Cíntia Blink. Em São Gabriel da Cachoeira, quase 900 quilômetros de Manaus em linha reta, 77% dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal se declararam indígenas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Para a professora Cláudia Baré, que luta pela alfabetização das tribos indígenas no Amazonas, o resultado da eleição para a Casa Legislativa de São Gabriel é uma vitória. Então a gente fica nessa expectativa, para que realmente funcione uma política pública voltada para os indígenas, tanto na saúde, na educação, como as próprias, como o próprio território em si, em todo. Ivanda Ortega, que faz parte da coordenação dos estudantes indígenas do estado do Amazonas e é articuladora política da Associação dos Iototô do Alto Solimões, acha que indígena deve votar em indígena. Eu avalio positivamente o entendimento dos nossos povos de querer estar nesse lugar onde se pode construir políticas direcionadas para os nossos povos, porque historicamente nós sempre elegemos não indígena e até hoje nós não temos nenhuma política pública construída pelos brancos para os indígenas.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o último censo oficial realizado pelo órgão em 2010 apontou que 29.017 moradores de São Gabriel da Cachoeira eram indígenas, o que representava 76% da população. E na Câmara de São Gabriel tem 13 vagas. Dessas, 10 eleitos se declararam indígenas. São eles: Éder Lopes, Hernani Cachorrão, Rafinha, Jaelson Caboclo Índio, Tinga, Rosmarina Arcanjo, Anderson Yanomami, Orípio Baniwa, Doutora Sueli Ambrósio e Messias. Dos outros 3 eleitos, 2 se declararão brancos e 1 pardo. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E candidatos a vereador de Manaus e eleitores promoveram um protesto na manhã desta quinta-feira em frente à sede do TRE no bairro Adrianópolis, em Manaus, contra os resultados das eleições do último domingo. Bom, pois é, eles reconheceram, que não venceram as eleições, mas alegam erro no sistema de votação e pedem recontagem de votos. Os manifestantes assinaram uma petição que pede o cancelamento das eleições de domingo e a realização de nova votação. No protesto, funcionários da Justiça Eleitoral recolheram uma lista com os nomes dos candidatos que se sentiram prejudicados no primeiro turno. Aí o presidente do TRE do Amazonas, o desembargador Aristóteles Turi, afirmou que apesar das dificuldades por causa da pandemia, a eleição municipal do Amazonas transcorreu normalmente. 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas aceita a representação da Defensoria Pública do Estado, que pede a permanência dos comissários de polícia no cargo de delegado da Polícia Civil do Estado. O pedido de medida cautelar pede ainda que o Tribunal de Contas impeça a realização de novo concurso até que a situação seja definida. E quem conta essa história melhor para a gente é a repórter Júlia Gomes. O presidente da Corte de Contas, Mário de Mello, admitiu a representação da Defensoria Pública do Estado e encaminhou hoje para o gabinete da conselheira Yara Lins, que é relatora do processo, para ser analisado, conforme informou a assessoria do órgão. No pedido de medida cautelar de urgência, a DPE pede que seja determinado ao governo do Amazonas e também à Polícia Civil do Estado que mantenham os comissários no cargo de delegado de polícia, que foram afastados em setembro deste ano depois de uma portaria assinada pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tárcio Yuri, revogando o cargo de 70 comissários que atuavam como delegados, que atendeu à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado após decisão do Supremo Tribunal Federal. Na representação, a Defensoria Pública do Estado pede ainda que não seja realizado concurso público para o cargo de delegado enquanto a situação desses servidores não seja resolvida, que já se estende desde o ano de 2004, quando o governo do Amazonas transformou mais de 120 cargos de comissário de polícia em delegado de polícia, sob o argumento da necessidade de criação de novas vagas para a função de delegado. Por meio da portaria que afastou os comissários, ficou determinado que eles devem exercer a função conforme o cargo, menos a de delegado de polícia. A reportagem tentou falar com o defensor público do Estado, que preferiu, por hora, não se manifestar sobre a ação. Júlia Gomes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, agora são 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está aí em 100,7 no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite, o programa 18 horas. E nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje, hein? Nós vamos com a primeira música, começando aí super bem. Vamos curtir aí a parceria da musa Katy Perry com o DJ Tiesto e também a cantora espanhola Aitana. Pois é, a música Resilient, que faz parte do disco Smile de Katy Perry, ganhou uma ótima versão remix e é com ela que a gente abre hoje a playlist do 18 horas. Vamos com Resilient. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6 horas e 27 minutos em Manaus. Abrimos assim a playlist de hoje. Katy Perry, Tiesto and Aitana, música Resilient em 100.7. Mix.
Bom, a pesquisa divulgada na tarde de hoje pelo Instituto DMP Tiradentes mostrou que, comparado à pesquisa da empresa Perspectiva Mercado de Opinião, o candidato do Podemos a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, cresceu de 43% para 49%. E o candidato do Avante, Davi Almeida, caiu de 57% para 51% em pouco tempo de campanha no segundo turno. Os números da pesquisa mostram que não há diferença de intenção de votos entre os candidatos, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Qualquer um dos dois, neste momento, pode estar na frente da corrida eleitoral, mas com a tendência forte de crescimento do candidato Amazonino Mendes do Podemos. E a pesquisa da DMP Tiradentes foi realizada entre os dias 16, 17 e 19 de novembro e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é Dia Internacional do Homem. Parabéns, rapazes. Oba. Mas aproveitamos a data para fazer um alerta para que cada vez os homens tenham mais cuidado com a saúde. E você sabia que os acidentes de trânsito e os hábitos alimentares estão entre as maiores causas de internação dos homens aqui no estado? O autocuidado e prevenção são muito importantes, como explica a repórter Nathalie Moraes. Aqui no Amazonas, as causas externas e do aparelho digestivo são os principais motivos de internação de homens em unidades hospitalares. E hoje, quando é comemorado o Dia Internacional do Homem, especialistas chamam a atenção sobre o autocuidado e prevenção ao adoecimento masculino. Um levantamento da Secretaria de Saúde aqui do estado apontou que a violência, os acidentes de trânsito e os hábitos alimentares são os principais fatores que levaram os homens a serem internados aqui no estado no ano de 2019. Ao todo, foram 27.768 internações. Segundo o gerente do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas da Secretaria de Saúde aqui do estado, Lindinaldo Santos, os jovens são os principais atingidos por lesões relacionadas às causas externas. As mulheres têm uma cultura de prevenção e cuidado muito mais bem definida, muito mais arraigada entre as mulheres do que entre os homens. Algumas estratégias têm sido buscadas para captar o homem no processo de assistência preventiva, não somente na busca de assistência curativa, que é o mais comum entre a população masculina, de ir ao médico quando de fato está doente, né? E o que a gente busca, e o que o Ministério da Saúde e a Política de Atenção Básica busca, é exatamente esse comportamento mais preventivo do homem, em que ele busca os serviços de saúde a partir de um processo de prevenção ao adoecimento. Neste mês, em que se ressalta a importância da saúde do homem, o diagnóstico precoce do câncer de próstata também é muito importante. O médico uro-oncologista da Fundação Secom, Giuseppe Figliolo, afirma que é possível ter uma vida longa e saudável seguindo algumas recomendações simples de prevenção e acompanhamento médico constante. A grande verdade é que 90% dos cânceres de próstata, quando são diagnosticados em fase inicial, eles têm tratamento e a pessoa fica curada, fica livre do câncer. É uma doença que tem uma prevalência muito alta, estima-se aproximadamente 65 mil novos casos por ano no Brasil e aqui no Amazonas pelo menos em torno de 500 novos casos a cada ano. Normalmente acomete indivíduos a partir da quarta, quinta, sexta década de vida e recomenda-se fazer o exame anual a partir de 50 anos e para quem tem algum antecedente na família, pai, irmãos, tios que tiveram problema de câncer de próstata a partir de 45 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Um levantamento divulgado pelo IBGE mostrou que 47,4% da população amazonense estava abaixo da linha da pobreza em 2019, no primeiro ano da gestão do governador Wilson Lima. Segundo os dados, mais de 1,9 milhão de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. E com esse resultado, o estado teve o percentual que mais aumentou em todo o país. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o cientista político Carlos Santiago. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem?
Tudo bem, boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Como sempre, uma pauta interessante para se discutir os problemas do Estado e principalmente os problemas do país, né? Exatamente. Então, o que acontece é que em 2018 nós tínhamos uma realidade e essa realidade piorou segundo o levantamento do IBGE. Na sua avaliação, por quê, né? Quais foram os fatores que levaram o Estado a apresentar números piores? Olha, não só o Estado do Amazonas, mas o país inteiro teve uma retração econômica. Nós estamos vivendo uma chamada década perdida. Essa década perdida, o país não vai crescer. Não vai crescer nada. Vai ser pior do que a década de 80, em que o país crescia 1% ao ano. Essa década, que é a década de 2011 até 2020, há uma projeção da população de altos bairros do Brasil não cresça. Por outro lado, quer dizer, por falta de políticas públicas, políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis da sociedade, aos pobres, né? Isso tende a se agravar ainda mais a pobreza. No momento em que o país não cresce, no momento em que o Estado do Amazonas também tem um problema sério de crescimento econômico, quando você não tem um gestor ou uma administração sensível para investir nos mais vulneráveis, nos mais pobres, certamente nós teremos um círculo vicioso que tende somente a aumentar a pobreza. E a pobreza está aumentando não só entre negros e índios, mas também nos brancos, nos jovens, pessoas de pele branca. E isso também é gravíssimo, né? Até porque a pobreza começa a atingir não só uma parcela historicamente excluída, como os negros e os índios, mas também agora uma parcela significativa de pessoas declaradas brancas. Tem um outro dado aqui também, que é o rendimento domiciliar mediano, que era de R$ 838 em 2018 e foi para R$ 475 em 2019. Não alcançou aí, portanto, nem a metade do valor do salário mínimo nacional vigente. Quais os fatores que contribuíram para uma queda tão significativa, tão brusca? O principal fator é a falta de crescimento, de desenvolvimento econômico, que é o crescimento com a distribuição de renda. E quando você tem um péssimo desenvolvimento econômico e você não tem políticas públicas compensatórias, a tendência é que acrescente ainda mais. O dado interessante que você pode analisar aí é que nos últimos anos, né, os 3 últimos anos, o orçamento da administração estadual, por exemplo, só aumentou, só cresceu. Não só para o poder executivo, mas também para outras instituições, como o Ministério Público, a Justiça, o Tribunal de Contas, e ao mesmo tempo, quer dizer, cresceu também os privilégios, né, para determinados setores, não só da economia, mas também do serviço público, e, por outro lado, os serviços, claro, mais precários, e também o empobrecimento da população, porque o Estado, mesmo na situação de crise econômica, continua arrecadando muito, mas não promovendo a distribuição dessa riqueza. Pois é, exatamente essa questão que eu ia lhe perguntar, porque é um contrassenso, não é, professor? A receita líquida, vamos aqui, do Poder Executivo em 2019, cresceu 10,67% no comparado com o ano anterior. A administração do governo Wilson Lima teve arrecadação líquida de 19,8 bilhões de reais, mas isso não reflete, isso não ameniza esses índices de pobreza que o Estado foi o maior no país inteiro com esse índice de pobreza de um ano para o outro. Por quê? Porque é justamente isso. Quando você só tem um Estado arrecadador que não promove desenvolvimento, um Estado que não interage, por exemplo, com o polo industrial de Manaus, quando você não tem um Estado que fomenta
economias, alternativas econômicas, você tem apenas um Estado que arrecada. E arrecada e gasta mal, muito mal. Não é à toa que nos últimos anos, todos os meios de comunicação têm noticiado enormes números, casos de suspeição, de escândalos. Isso tudo alimenta também a pobreza. E aí essa pobreza acaba colocando o Estado para baixo nos indicadores nacionais e nos indicadores internacionais de qualidade de vida. Bom, o senhor meio que já respondeu essa pergunta que eu vou fazer, mas o senhor poderia traduzir aí, como é que o governo, né, no caso, poderia traduzir esses recordes de arrecadação em mais oportunidades para o cidadão? O senhor teria, assim, alguma ação que poderia favorecer, né, essa arrecadação toda, favorecer o cidadão, o povo? Olha, nós temos um recorde de arrecadação e ao mesmo tempo temos um recorde de economia informal. O desemprego, não só no estado inteiro, mas principalmente na região metropolitana. O Estado não promover desenvolvimento, e aí promoção do desenvolvimento não é somente dificultar, a vida do empresariado, do empreendedor, não. É facilitar a vida do empreendedor. E facilitar a vida do empreendedor, inclusive, é fazer políticas de benefícios fiscais, políticas de financiamento de pequenas e médias empresas, de negócios, fomentar o comércio. Isso tudo tem que ser feito pelo Estado, até porque nós estamos numa pandemia, numa crise enorme do ponto de vista sanitário, e muitos perderam seus negócios, perderam seus recursos, e cabe ao Estado, que está sendo um dos estados que mais arrecada do país hoje, no dia de hoje, uma saúde fiscal muito boa, cabe a esse Estado fazer essa política social, essa política de fomentação econômica que o Estado tanto precisa. Tá ok, então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o cientista político Carlos Santiago. É sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, é sempre um prazer estar na Rádio Vida. Muito obrigado. Ótima noite. 6h40, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos com a segunda, né, da playlist de hoje em 100.7. Vamos com uma franquia aí de jogos, né? Um detalhe, hein? A The Sims se juntou à cantora Benny para lançar o clipe da faixa Cool, que faz parte aí do disco de estreia de Benny. O videoclipe é inspirado no jogo e é também o primeiro single do álbum Hey UX de Benny, lançado esse ano. Vamos de música, vamos com Cool. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h44 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, 18 horas até às 7 a informação. E essa foi a segunda da playlist do 18 horas de hoje, que é a Benny, a música Cool. Mix. Agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo para hoje. Como vai ficar o clima hoje à noite e na madrugada também de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida a qualquer momento durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 94%. 6h44, boa noite. Mix. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas divulgou o horário de funcionamento do comércio de Manaus no feriado do Dia da Consciência Negra, que é amanhã, em sexta-feira. O comércio da região central vai funcionar das 9 da manhã até a 1 da tarde. Os shoppings também seguem um horário diferente, a maioria das 10 da manhã até as 10 da noite, com exceção do Manauara, que abre às 2 da tarde e segue até as 9 da noite. E o Milênio, que vai funcionar das 9 da manhã até as 9 da noite. Os supermercados vão manter o horário normal. 18 horas.
E o Polo Industrial de Manaus conseguiu faturar mais até agosto deste ano do que no mesmo período do ano passado. Quer dizer, mesmo na pandemia, a indústria aqui no Amazonas teve um resultado positivo, hein? Foi um percentual tímido, tá? 3,17%, mas foi motivo para a comemoração do setor aqui no norte do Brasil. Vamos saber mais na reportagem de Cíntia Blink. Apesar da pandemia, o Polo Industrial de Manaus conseguiu faturar 68,51 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano. Esse resultado significa um aumento de 3,17% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do desempenho do Polo Industrial, divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEAM, Wilson Périco, comentou o faturamento positivo. Não é suficiente para você reverter os impactos causados pela pandemia. Afinal de contas, as indústrias ficaram praticamente 6 semanas paralisadas parcialmente ou totalmente, mas mostra um momento de recuperação e o aumento de empregos, que é o mais importante. Oxalá nós consigamos preservar isso para o começo do ano que vem e manter o número de empregos e manter essa linha de crescimento, que é muito importante para todos nós. Condicionadores de ar, notebooks, tablets e aparelhos de barbear estão entre os principais produtos fabricados pelo Polo Industrial de Manaus. E o produto com maior crescimento no período foi o disco digital a laser gravado, o Blu-ray, com 5.412.651 unidades produzidas. Quando o assunto é mão de obra, o PIN empregou quase 100 mil trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados. Isso representa um crescimento de 4,56% em comparação com o mês imediatamente anterior, julho, quando estavam empregados cerca de 88 mil trabalhadores. Com os resultados apurados até agosto, a média mensal de empregos do PIN em 2020 ficou estipulada em 90.481 trabalhadores. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e as agências do INSS vão estar fechadas aí na próxima segunda-feira. E o motivo, Carlão, é a transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público comemorado no mês passado. Vamos aos detalhes com a reportagem de Júlia Gomes. Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não serão atendidos nas agências do órgão na segunda-feira. Os locais de atendimento estarão fechados por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro. O governo federal autorizou a mudança de data para manter os atendimentos agendados e evitar remarcações e transtornos para os segurados. O INSS optou por fazer o ponto facultativo no fim de novembro para desafogar os atendimentos nas agências, que cuidam de pedidos e de processos acumulados durante a pandemia da Covid-19, como explica Joaquim Gomes, chefe da seção de atendimento da Gerência Executiva do INSS em Manaus. Informamos que o feriado relativo ao Dia do Servidor Público, anteriormente previsto para o dia 28 de outubro, foi alterado para o dia 30 do mesmo mês por meio da Portaria 362 do Ministério da Economia. Porém, como já havia vários agendamentos para o dia 30, para evitar transtornos, foi publicada a Portaria número 364, postergando o feriado do dia 30 de outubro para o dia 23 de novembro. Por isso, não teremos atendimento presencial na próxima segunda-feira. Na terça-feira, os atendimentos presenciais voltarão a ocorrer normalmente. Com o fechamento das agências, os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo aplicativo Meu INSS. Também é possível resolver dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Relatório inédito produzido por uma rede de pesquisadores e líderes Yanomami e Iequana
indica que a pandemia de coronavírus avançou 250% em 3 meses dentro da terra indígena Yanomami. E uma das maiores reservas indígenas do país, que fica na fronteira entre os estados do Amazonas e Roraima, o número de indígenas infectados pelo vírus triplicou, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em cada 3 indígenas Yanomamis da nossa região pode ter sido contaminado pelo novo coronavírus, segundo o relatório. A situação descrita é de total descontrole. A maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami, fica entre os estados de Roraima e Amazonas e em boa parte da fronteira com a Venezuela. O número de casos confirmados no território saltou de 335 para 1.202 entre os meses de agosto e outubro, segundo o documento. O monitoramento da ONG Rede Pro Yanomami e Ekunawa, que integra o relatório divulgado nesta quarta-feira, contabiliza 23 mortes entre confirmados e suspeitos de Covid-19 de indígenas da etnia só este mês. Os primeiros casos da doença na região foram registrados em abril deste ano na terra Yanomami. Até a divulgação do relatório, os casos da doença tinham sido registrados em 23 das 37 regiões da terra indígena Yanomami. A terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia por um estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Hemoan do Amazonas vai se unir aos hemocentros do Brasil em homenagem ao Dia do Doador de Sangue, na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, que é inédita no Brasil e alerta o período crítico enfrentado pelos bancos de sangue durante a pandemia. Carlão, e o Dia do Doador é 25 de novembro e com a campanha os hemocentros de todo o país vão se reunir na ação inédita aqui no Brasil para destacar a importância da doação de sangue, sobretudo durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do país. E no Amazonas, o Hemoan vai homenagear os doadores de sangue nas categorias ouro, prata e diamante, que doaram assiduamente no período de janeiro a outubro de 2020. Além disso, o Hemocentro vai oferecer um lanche especial e brindes para quem doar no dia 25, próxima quarta-feira. Muito bacana, que é para não passar em brancas nuvens. Lembrando que o Hemoan firmou uma parceria com a empresa Uber, que dá R$15 de desconto no período de 23 a 25 de novembro em viagens com o Hemocentro como origem ou destino. Mas esse desconto só é válido para as doações na sede do Hemoan, que fica na Avenida Constantino Neri, na Chapada. 18 horas. Legal, 6h53, nós vamos aí com a terceira da playlist do 18 horas, que traz o cantor espanhol Rick Merino, que lançou recentemente junto a Conchita Rush uma versão aí, remix para a música clássica Small Town Boy, da banda britânica que é a Bronx Beat. A versão remix da música é uma homenagem de Rick e Conchita a todos que lutam pela liberdade sexual para tornar visível quem se acha diferente por um gênero. Então vamos encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas com Small Town Boy. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, fechando assim a terceira da playlist de hoje. Rick Merino and Conchita Rush, a música Small Town Boy em 100.7. Mix. Bom, e agora nós vamos atualizar, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão de amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 89%. 6h58, boa noite. Mix. Bom, e agora atualizando os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de casos de Covid-19, divulgado nesta quinta-feira, traz o registro de 957 novos casos de Covid-19, elevando para 172.118 o número de casos confirmados da doença em todo o estado. 370 pacientes seguem internados, sendo que 207 em leitos clínicos e outros 158 em UTI. Conforme o boletim, foram confirmadas 15 mortes por Covid-19, elevando para 4.741 o total de mortes no Amazonas por Covid-19. E no Brasil, o país registra 167.590 mortes e 5.952.185 o número de diagnósticos positivos para a Covid-19, segundo o levantamento, junto com as secretarias estaduais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 5.389.863 pessoas recuperadas da doença em todo o país até esta quinta-feira. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, e hoje informamos que o povo do Amazonas ficou ainda mais pobre no primeiro ano da gestão do governador Davi Almeida. Os números são do IBGE. 47,4% da população amazonense estava abaixo da linha da pobreza em 2019. São 1,9 milhões de pessoas vivendo nessa condição. O Amazonas foi o estado brasileiro que teve o maior percentual de aumento da pobreza em 2019. O governo Wilson Lima bate recorde de arrecadação, mas o povo ficou mais pobre. Em 10 dias, o povo que errou ao eleger o Wilson Lima vai poder escolher mais uma vez. Desta vez, o prefeito de Manaus vai ser escolhido e vai poder fazer aí uma reflexão sobre o futuro que quer para a sua cidade. Por enquanto, o candidato que prometeu resolver todos os problemas foi envolvido em casos de corrupção e agora deve ser lembrado também como governador que conseguiu tornar o povo do estado ainda mais pobre. Os eleitores devem analisar todos os fatos na hora de decidir o seu próprio futuro, para combater a corrupção e também para evitar ainda mais pobreza. 18 horas. Agora são 7 horas e 1 minuto em Manaus e você está no melhor mix do Brasil e fechamos assim mais uma edição. Fechamos só com um adendo, né, que hoje informamos, né, que o povo do Amazonas ficou ainda mais pobre no primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima. Exatamente. 7 horas e 1 minuto. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã. E amanhã é sexta-feira já, hein? Voltamos com você com mais uma edição do 18 horas aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.